Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso terceiro dia da imersão Lucro com Leite. É com muita alegria e muita satisfação que a gente chega, né, a esse terceiro dia. Terça e quarta foram dias muito bons, onde a gente pôde compartilhar muita coisa bacana aqui. A gente ficou muito feliz de saber que a gente tem produtores, né, do Brasil inteiro acompanhando a gente. E também é muito bom saber que todas as regiões do Brasil, né, têm pessoas empenhadas em melhorar. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos começar já a nossa aula de hoje, para não perder o costume de ser pontual. E à medida que o pessoal for entrando aqui, a gente vai aceitando. Tudo certo? Willis, Gabi, podemos começar? Tudo certo. Bora lá, então. Bom, então hoje é o terceiro dia, né? Vamos relembrar o que nós vimos nos outros 2 dias. Ontem nós falamos sobre a padronização dos processos, a importância, né, de padronizar os processos para ter resultados constantes, ou seja, para a gente evitar que tenhamos oscilações nos resultados, que tenhamos grandes oscilações nos resultados da fazenda. E no primeiro dia, nós falamos sobre a importância da gestão de pessoas. 3 itens importantes, né, 3 fatores importantes que a gente falou dentro da gestão de pessoas foi a capacitação, a comunicação e o reconhecimento. Então, tudo isso faz parte aí da gestão de pessoas, e sem as pessoas a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu já queria pedir desculpas para vocês, porque a voz não está muito boa hoje. Estou com bastante tosse, então às vezes eu vou dar uma paradinha aqui para tomar uma água e tentar não ficar tossindo muito, tá bom? Mas a gente já conheceu, então, os 2 primeiros pilares, que são as pessoas e os processos. E hoje a gente vai conhecer o terceiro pilar, que é essencial para aumentar o lucro com leite, né? Para ter lucro com leite. Sem a aplicação desses 3 pilares na sua propriedade, dificilmente a gente vai conseguir ter uma atividade lucrativa. Bom, eu começo então a aula mostrando essas imagens para vocês. São 3 imagens, estão um pouco pequenas, mas eu acredito que dê para ver. O que essas imagens têm em comum? Vamos lá, quem pode ir mandando para a gente aí no chat, é bom que a gente já comece a nossa interação na aula de hoje, né? Nós temos aqui uma imagem de um silo de superfície aberto, né? Uma imagem aqui de escritório com uma certa bagunça, e aqui a gente tem uma imagem, né, que essa parede é de um coxo, e aqui uma quantidade de alimento caída aqui no chão. O que vocês acham que essas 3 imagens têm em comum? Vamos lá, pode falar. Pode abrir o microfone aí e falar, Zé Silva, né? Zé Silva, se quiser falar ou mandar no chat também, pode ficar à Está vontade. ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite, sou da Boa Bahia. noite. Tudo bem? Não consegui acessar as 2 lives de ontem e anteontem, porque da internet, falta de energia na cidade. Que pena. Fiquei Mas preocupado, porque muito conhecimento novo, né? Isso é muito importante. Sou técnico, isotécnico, e terminando o último ano de veterinário. E é isso aí. Boa noite a todos. E estou por cá. boa noite, seja bem-vindo. A gente mandou lá os links, né, das gravações, se você quiser assistir depois para não perder nenhum conteúdo, Eu vou fica à assistir, sim. vontade lá. Obrigado pela sua participação. Bem-vindo. E O Natanael colocou aqui sujeira, desorganização. Quem mais? Mais alguém se arrisca? É isso mesmo, né? A gente consegue ver desorganização, sujeira espalhada. Mais alguém?
Quando se fala de sujeira, é sinal que o negócio não está bom, né? Então tá aí a primeira foto, né? Mal organizado, né? A segunda foto, que é do escritório, né? Tudo fora do lugar aí, mal bagunça a mesa. E a terceira foto aí está dizendo já o que é, né? Tem Isso aquele mesmo. ditado que tudo que é começado errado termina errado, né? Isso aí, o Rude também comentou aqui, né? Desorganização, bagunça. É isso mesmo, é exatamente isso que vocês falaram. Então, essas fotos, elas têm em comum exatamente nessa falta de organização. Visualmente fica uma coisa ruim, fica feio, né? Muita bagunça, o João colocou aqui também. E é exatamente isso. Então, isso que fica ruim aos nossos olhos, nós podemos colocar uma palavra em comum para essas três imagens aqui que a gente está visualizando, que é desperdícios, né? Tudo isso que vocês falaram aí, bagunça, sujeira, falta de organização, tudo isso a gente pode considerar dentro da propriedade, dentro do negócio leite, como desperdício. E aí a gente até colocamos a imagem aqui, né? A gente está vendo aqui o dinheiro indo embora, o dinheiro voando, porque quando a gente tem esses desperdícios dentro da nossa propriedade, é exatamente aqui onde a gente perde mais dinheiro e às vezes nem consegue perceber que o dinheiro está indo embora e a gente está reduzindo a nossa margem de lucro. Então, hoje a gente vai falar sobre os desperdícios dentro da propriedade leiteira. Perdão. Desperdício, então, como que a gente pode definir, né? É qualquer atividade que consome recursos, né? Mas não traz valor para o cliente. Então, a gente tem palavrinhas importantes aqui, né? Recursos, a gente pode considerar tudo aquilo que precisou ser comprado, né? Gerou uma despesa. E não traz valor para o cliente. Quem que é o nosso cliente? Quem pode mandar aí para a gente também no chat? Nós que somos produtores de leite, quem é o nosso cliente? Nós temos um cliente, né, em comum, isso mesmo, que são os laticínios, né? A grande maioria das vezes a gente vende diretamente para o laticínio. Pode até ter outras formas de comercialização, mas a mais comum é vender diretamente para o laticínio. Então, o que não traz valor para o nosso cliente? Tudo aquilo que a gente faz e que não gera valor para o cliente é desperdício. E o valor, nesse caso aqui, não é no sentido de dinheiro, né? Não é no sentido de recursos, é no sentido de o que o meu cliente valoriza. Então, o que o laticínio valoriza como nosso cliente? Ele valoriza volume e qualidade. É isso que importa para ele, é leite no tanque em volume e qualidade adequados, né? Então, tem atividades que a gente realiza dentro da propriedade que não geram valor para o cliente. Às vezes precisa ser feita, né? É uma atividade, vamos dizer assim, é um desperdício necessário, e outras atividades são realmente um desperdício que não precisaria ser feito. Mas a gente não está treinado, né? Os nossos olhos não estão treinados para enxergar o desperdício, e a gente perde muito dinheiro aí. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para representar, né? Fazer cerca, por exemplo, traz valor para o cliente? Isso, fazer a cerca interfere em alguma coisa no leite no tanque? Se a gente pensar a grosso modo, não. Eu não precisaria fazer cerca. Assim. Se eu fizer cerca ou não fizer cerca, o leite vai estar no tanque do mesmo jeito, né? Não interfere. Diferente, por exemplo, de fazer o trato dos animais. Se eu não fizer o trato dos animais, isso vai interferir no leite no tanque, que é o nosso resultado. Então, a cerca é importante? Mas não gera valor para o cliente. Então, a gente precisa começar a enxergar as atividades que a gente realiza com esse olhar. O que gera valor para o cliente e o que não gera. O que não gera é desperdício. E se é desperdício, será que eu preciso fazer? Ou será que eu não preciso? E se eu preciso, tem que ser agora ou não? Então, a gente vai começar a analisar as atividades dessa forma, tá? O Rude comentou aqui
que desperdício gera aumento no custo de produção, diminuindo a lucratividade. Exatamente isso, né? Exatamente isso que a gente vai falar. Alguém levantou a mão. As pessoas acham que é difícil dirigir uma propriedade. Então, assim, o que é administrar uma propriedade leiteira? Então, tem vários itens, né, que acompanham o técnico numa propriedade. Por exemplo, administrar, utilizar bem os recursos disponíveis, equipamento, instalação, dinheiro, pessoas, natureza, entre outros, né? Tendo como objetivo o alcançar o melhor resultado técnico e financeiro, né? Isso mesmo, exatamente isso, falou tudo, né? Então, quando a gente tem as atividades que não geram valor, a gente está trabalhando com desperdício. E o terceiro pilar é exatamente esse, eliminar os desperdícios da nossa propriedade. A partir de hoje, a gente precisa aprender a colocar, né, os óculos do desperdício e enxergar onde nós estamos desperdiçando, onde o meu dinheiro está indo embora, tá? Então, somados, né, a gente agora conhece os 3 pilares: pessoas, processos e eliminação de desperdícios. Porque, como eu comentei com vocês, é aqui que a nossa margem de lucro vai embora, né? E a gente tem, né, por classificação, não sou eu que inventei isso aqui, né? Isso aqui são estudos baseados no nosso método de trabalho, que é a filosofia Lean, classificação em 7 tipos de desperdícios. Então, isso aqui serve para qualquer negócio, mas quando a gente traz para dentro da fazenda leiteira, a gente consegue visualizar onde acontece, né, os maiores desperdícios dentro da propriedade. Então, a gente tem, por exemplo, o desperdício de transporte. Muitas vezes a gente leva coisas, né, de um lugar para o outro sem ter necessidade. Às vezes, igual eu coloquei nessa imagem aqui, às vezes a gente utiliza um trator, né, uma carretinha, um negócio muito grande para levar um objeto muito pequeno. Então, é desperdício, né, porque você movimenta uma máquina grande demais para levar um objeto pequeno demais. Isso é desperdício. Ali você desperdiça o tempo, né, de quem está fazendo a movimentação, fazendo o transporte, desperdiça combustível e o tempo, né? Então, transporte é um tipo de desperdício. Superprocessamento é quando a gente faz uma coisa em excesso. Então, por exemplo, eu tenho que vacinar os animais. Isso é uma tarefa necessária, porque se eu não faço, eu posso ter doenças, e se eu tenho doenças, afeta o meu produto final, que é o leite no tanque. Mas eu tenho que fazer, por exemplo, são três tipos de manejo que eu tenho que fazer com os animais ali. Às vezes, ao invés de otimizar, né, o meu tempo e fazer talvez tudo de uma vez, eu faço, hoje a gente faz uma coisa, amanhã faz outra. Enfim, lógico, isso precisa entrar dentro de um planejamento, até mesmo com a quantidade de mão de obra que você tem e tudo mais, mas é possível otimizar o tempo e eu não preciso ficar mexendo com os animais excessivamente, né? Eu sei que às vezes pode gerar uma certa polêmica nisso aqui, porque algumas pessoas não gostam de fazer mais de um tipo de manejo com os animais em um mesmo dia, porque isso pode causar alguns problemas, né? O animal ele vai ter uma queda de imunidade talvez maior, mas tudo depende, né, do seu planejamento de atividades dentro da propriedade. Então, quanto menos eu mexer com os animais, melhor. Outro tipo de desperdício, aqui está inventário, mas é estoque, né? Fica mais fácil da gente entender. Estoque é um desperdício gigantesco dentro da propriedade. Quer ver um exemplo bem simples e que acontece na grande maioria das propriedades? Entra em uma farmácia de uma propriedade de leite e começa a mexer nessa farmácia e vê se você vai achar um medicamento vencido lá. A grande maioria das vezes a gente consegue encontrar, além da bagunça, né, a gente encontra medicamentos vencidos, coisas que a gente não vai conseguir usar mais e vai precisar descartar. Então, veja o desperdício
de dinheiro que a gente tem quando a gente tem um estoque muito grande e não consegue fazer a gestão desse estoque de maneira eficiente. A gente perde muito dinheiro aqui. Defeitos é outro tipo de desperdício. Então, se eu tenho máquina quebrada, é um defeito. Se eu tenho animal doente, é um defeito, né? Tipo, vaca com mastite, por exemplo, é um defeito, né? Qual seria o correto? É a vaca chegar, ser ordenhada, sair dali de saudável e comer, e ruminar e voltar para ser ordenhada, né? A cadeia normal. A partir do momento que ela tem uma mastite, ela tem um defeito. E isso gera um desperdício enorme, porque aí é tempo, é dinheiro, né, com medicamentos, com tratamento, com descarte de leite e por aí vai, né, coisas que vocês sabem até melhor do que eu. Movimentação também, às vezes o funcionário vai precisar fazer uma cerca, por exemplo, igual a gente comentou aqui. Aí ele vai lá para onde tem que fazer a cerca. Quando vê, ele lembra que ele não levou o alicate, por exemplo. Aí ele volta, busca o alicate, né? Aí fica aquela enrolação e não faz o que tem que ser feito, e aí o trabalho vai ficando a gente vai só postergando o que tem que fazer, e aí a gente vai gerando enormes desperdícios e, às vezes, sem perceber, né? Superprodução, aqui entra, por exemplo, vamos supor, a minha propriedade consome 100 toneladas de silagem de milho por ano. Mas eu vou produzir 200, porque aí a gente fica tranquilo. Mas, o que pode dar errado? Tem muita coisa que pode dar errado aqui quando eu produzo em excesso e preciso estocar isso dentro da minha propriedade. Depois a gente vai até ver uma imagem aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então, eu preciso me planejar para que eu possa ter o mínimo de estoque necessário para evitar esse tipo de desperdício. E um desperdício também que é super comum nas propriedades é o desperdício de espera. Então, às vezes, por exemplo, acabou um produto, aí a pessoa precisa ficar esperando o gerente ou quem é o responsável ir lá na cidade para comprar o produto para fazer o que tem que fazer. Então, acabou farelo de soja. Nossa, mas como assim acabou? Ninguém falou nada. Então, lembra da comunicação, né? E aí, o funcionário precisa esperar chegar para ele fazer a atividade que tem que ser feita, e naquele meio tempo, as pessoas que são proativas, elas buscam outras atividades, as que não são, às vezes sentam e ficam lá mexendo no celular, né, perdendo tempo, sendo que poderia estar adiantando outras atividades. Então, esses aqui são os 7 tipos de desperdícios mais comuns nas propriedades leiteiras e em qualquer negócio que vocês quiserem visualizar. Eles acontecem e a gente sabe que eles são responsáveis por pegar aí a maior parte da margem de lucro dos negócios, inclusive da propriedade leiteira. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, já que a gente falou aí da produção de silagem, por exemplo. Aqui a gente tem, nessa imagem aqui de cima, um silo trincheiro, né? E aí fica muito nítido essa imagem, que a gente tem 2 colorações bem distintas. Então, essa parte aqui do silo escura perdeu-se completamente, né? Imagina o desperdício de dinheiro que a gente consegue pensar, né? Só de olhar para essa quantidade de comida estragada aqui. Então, olha só o que falhou, né? O que no processo de fabricação dessa silagem, qual foi a falha? O que levou a esse desperdício? Perdão. O que levou a esse desperdício? E como isso aqui vai impactar o caixa da minha propriedade? Às vezes, ali na correria do processo, né, de ensilagem, o funcionário não compactou direito, ou então veio uma chuva muito forte, de repente esqueceram de puxar a lona. E aí, assim, na correria ali, na hora, a gente não pensa. Mas depois, quando a gente abre o silo, a gente vê isso aqui. E aí, o que a gente faz? A gente chora, né? Porque aqui já foi. Não adianta mais, não tem o que fazer. Mas aqui é um desperdício muito grande, então é visível, né? É um impacto muito grande. Mas quando a gente tem coisas pequenas, iguais a essa outra imagem aqui, eu tenho
uma pequena quantidade de silagem mofada, né? Um mofo pequeno aqui, mas que eu vou precisar descartar. Então, aqui pode acontecer 2 tipos de desperdícios. Tanto o descarte desse alimento aqui, que está mofado, que eu vou precisar descartar, pode ser uma quantidade pequena? Pode. Mas se eu pegar um silo trincheiro desse tamanho aqui e tiver vários pontos com esse tipo de mofo, eu vou ter que descartar tudo isso. E quando a gente soma lá no montante final, vai dar uma quantidade grande, vai impactar o caixa da minha propriedade, sim. E qual que é o outro tipo de desperdício que pode acontecer? Em utilizar uma silagem dessa maneira aqui. Por exemplo, se eu esqueci de limpar o silo, e isso aqui foi lá junto com o trato das vacas. O que pode acontecer? Pode falar. Sem falar, professora, que a silagem de milho, né? Essa parte que está ruim aí, sem falar na mitoxina, né? Que são substâncias químicas, né? Que é produzido por fungos e são ações de decomposição, né? Dos alimentos e de fungos, né? Isso é mesmo. capaz de metabolismo, né? Isso é muito importante. E às vezes a pessoa não entende na propriedade e acaba colocando direto para o animal come e acaba se intoxicando. Isso aí vai gerar uma intoxicação, podendo levar até mesmo à morte desses animais, né? Sem contar que isso vai interferir diretamente na produção de leite, que é o que o nosso cliente valoriza. Então, às vezes, esse tipo de desperdício aqui, ele é tão recorrente que ele acaba ficando comum, né? Os desperdícios, eles podem ser comuns, mas eles não são normais. A gente não pode enxergar um desperdício como normal. É assim mesmo. Aqui é assim, o pessoal não olha. Eu já estou acostumado. Não pode ser assim, né? Porque a gente não pode se conformar. Pode ser comum, mas não é normal. E a gente precisa, né, mudar a nossa visão para enxergar esse tipo de coisa. Ô, Leide. E aí eu coloquei... Oi, pode falar. Só volta um pouquinho aí. O João Visoto comentou também que causa intoxicação nas vacas. Exatamente, foi o que a gente está comentando, avaliando, né, de acordo com as imagens. Mas esse desperdício, além de, por exemplo, esse é um desperdício no processo de alguma falha no processo, que causa toda essa bagunça, nessa intoxicação no gado e tudo. Mas existe o desperdício também, no caso da silagem, no momento de colocar no coxo. Por exemplo, tem um coxo das vacas ali, na hora do funcionário, o colaborador colocar a quantidade, cai um pouquinho ali. E aquela quantidade que cai vai ficando por ali e vai amontoando dia após dia. Isso é um desperdício, no meu modo de pensar, é o pior. É aquele ditado, né, Wes? Que tem quais as vantagens e as desvantagens, né, de uma boa administração da propriedade, né, como você falou agora aí. Além de a propriedade estar levando uma doença para o animal, ao mesmo tempo o desperdício e a mal compactação feita do silo, né? Você vê lá, ali a lama rasgou, molhou, e acabou que molhou e virou aquilo ali, ó. Exatamente. E aí tudo isso somado resulta em quê? Perda de dinheiro da propriedade. E esse exemplo, essa imagem, né, é um exemplo claro dos 3 pilares, né, que envolve pessoas, processos e desperdício. Exatamente. E ainda mais impactando o fator que mais gera despesas para a propriedade, né? O setor alimentação é o que consome a maior parte das despesas dentro da propriedade. Então, isso aqui impacta, assim, substancialmente o caixa da propriedade. Aí eu fiz uma continha bem superficial, só para a gente tentar visualizar o impacto disso, né? Porque, às vezes, vendo aquele montinho de silagem ali, a gente não pensa. Mas, por exemplo, aqui para nós, 1 quilo de silagem sai a 30 centavos. Se eu desperdicei ali, né,
aqui nesse mofo, por exemplo, sei lá, uns 5 quilos, vamos colocar um número, 5 quilos de silagem, por trato, né, toda vez que eu vou fazer o trato, aqui na fazenda a gente faz 3 tratos por dia. Fazendo essa continha aqui, eu tenho aí 4,50 por dia de desperdício com silagem, apenas com silagem. Ah, mas 4,50? O que é isso num dia, né? Ah, se a gente pensar no preço do leite, né, é bastante coisa. E aí, em um ano, se a gente fizer a conta para um ano, são R$ 1.642,50, apenas com esse montinho de silagem ali, que estava mofado, ou aquele montinho de silagem que caiu na hora que a gente foi fazer o trato. Então, olha só o impacto de um desperdício que acontece todos os dias. Quando a gente coloca em números assim, aí a gente assusta, né? Porque aí fica mais fácil de entender qual é o tamanho do desperdício. Essa conta a gente poderia fazer para inúmeras outras coisas que vocês imaginarem, né? Poderia colocar aí uma conta para desperdício de pré e pós-JIP, né? Quantas vezes a gente ali na correria do processo joga, né, o copinho lá do pré e pós-JIP e aí cai aquele jato de produto no chão. Quantos ml estão sendo desperdiçados ali, né? Em uma passada ali, em uma vaca. A gente somar, multiplicar pela quantidade de vacas, pelo número de ordenhas, 365 dias no ano, o quanto que isso impacta financeiramente a fazenda. Então, para tudo, basicamente, a gente pode saber que a gente desperdiça muito dentro das propriedades, basta a gente começar a enxergar esses desperdícios, né? Ou seja, os desperdícios, eles são os responsáveis por eliminar a sua margem de lucro, né? Se você tinha chance de ter lucro, o lucro está indo embora com os desperdícios que acontecem diariamente dentro da sua propriedade. E é complicado, né? Porque, assim, existe um investimento, é um trabalho árduo que a gente já vem comentando aqui, né? Desde o primeiro dia, não é fácil, e você vê o seu dinheiro indo embora, assim, pelo ralo mesmo, literalmente, com poucas coisas que às vezes não são visíveis, né, para todo mundo dentro da propriedade. Mas aí entra... Oi, pode falar. Foi até o comentário do Rudy, né, no início, que o desperdício gera um aumento no custo de produção e diminui a lucratividade. Isso mesmo. E aí entra, né, a questão, a nossa atuação como gestores e donos das propriedades leiteiras, para começar a capacitar as pessoas, né, não só nós, mas todas as pessoas envolvidas, para enxergarem os desperdícios e buscarem formas de eliminar esses desperdícios. A gente faz aqui na fazenda, né, no nosso método de trabalhar, a gente tem uma comunicação muito clara com todo mundo. Então, por exemplo, os funcionários, eles têm noção de tudo, de todos os custos da fazenda, né? Quanto custa um galão de produto, quanto custa, quanto a fazenda recebe em leite, quanto custa os insumos, né, alimentos, sêmen, tudo que é consumido dentro da fazenda. Eles têm essa noção, porque o que eles desenvolvem no dia a dia deles, os trabalhos, os processos que eles realizam, impactam os resultados diretamente, né? Eles estão diretamente envolvidos e eles precisam saber quanto custa, né? Porque assim a gente coloca todo mundo dentro do mesmo barco. A responsabilidade é de todos nós, porque nós estamos trabalhando para atingir o mesmo objetivo. Afinal de contas, se a fazenda vai bem, todo mundo vai bem. Se a fazenda não vai bem, a tendência é que o seu trabalho, né, o funcionário, possa ser afetado por isso. Então, a importância da clareza, né, dessa comunicação sempre clara e aberta com todos. Então, como o Rudy já comentou, né, o Rudy deu uma adiantada aqui no meu slide resumo. Eliminar os desperdícios é a mesma coisa, né? É igual a reduzir custos e, consequentemente, aumentar a sua margem de lucro. Toda vez que você consegue identificar um desperdício e eliminar esse desperdício, você automaticamente reduz o seu custo de produção.
Se você consegue reduzir seu custo, você consegue aumentar a sua margem de lucro, tá? Esse aqui é o ponto-chave, assim, de tudo que a gente conversou desde o primeiro dia até agora. Eu falei para vocês que as pessoas é o que tem de mais importante na fazenda, e é mesmo, né? Mas para você, como dono ou gerente, entender isso daqui é essencial, porque a gente começa a mudar a nossa visão, né? A gente não pode deixar, eu entendo, sei como é difícil, às vezes vai soar, né, assim, complicado o que eu vou falar, mas a gente não pode deixar a rotina nos consumir tanto a ponto de não visualizar onde a gente está perdendo dinheiro. Porque, no fim das contas, você, como dono, precisa ter lucro com a sua atividade para que ela permaneça. Senão, ela vai fechar, né? Então, eliminar desperdício, reduzir custo, consequentemente, aumentar a margem de lucro. Falando, então, dos desperdícios, a gente fecha os 3 pilares para ter lucro com leite. Formação de pessoas, de equipe de alto desempenho, otimização e padronização de processos dentro da propriedade leiteira e eliminação de desperdícios para reduzir custo, né? Esses são os 3 pilares essenciais que a gente não pode deixar de aplicar na nossa propriedade leiteira para que a gente consiga ter lucro com a atividade. E a base, né, para sustentar esses 3 pilares aqui é a melhoria contínua, porque nós precisamos sempre buscar formas de melhorar. Como eu comentei com vocês lá na primeira aula nossa, né, eu mostrei os nossos indicadores, alguns indicadores aqui da propriedade, onde a gente falou, desculpa, alguns indicadores em relação à produção, em relação à reprodução. Esses indicadores, para algumas pessoas pode parecer, nossa, olha só que legal, é muito bom comparado à minha realidade, né? Mas a gente enxerga com os olhos de que temos espaço para melhorar, e muito ainda, né? Porque a melhoria contínua ela precisa fazer parte da nossa vida. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente busca a excelência, né? A perfeição. Se eu tenho 2% de mastite na minha propriedade, eu quero ter 0. Pode ser impossível? Talvez, né? Mas eu vou trabalhar para isso. E a gente vai trabalhar para buscar a perfeição, sempre com a melhoria contínua, tá? Então, isso aqui, né, vamos dizer assim, é um resumo das nossas 3 aulas, e a gente precisa aplicar isso na nossa propriedade. Eu falei, né, para vocês que é isso que a gente precisa fazer. O que fazer, vocês já sabem, que foi o que eu falei até agora nas 3 aulas, porque a gente precisa aplicar os 3 pilares dentro da nossa fazenda. Agora, o como fazer é que é a questão, né? O como, aplicando as ferramentas de gestão, é a forma como a gente vai conseguir desenvolver esses 3 pilares dentro da nossa propriedade. E aí, sabendo disso, né, sabendo que a gente precisa aplicar esses 3 pilares, a gente apresenta para vocês o nosso método de gestão bússola do leite, que é o que a gente trabalha, e é o que eu já comentei aqui em alguns momentos. Algumas pessoas podem já conhecer, eu sei que tem até ex-alunos nossos aqui na sala que eu vi, mas para quem não conhece, vou apresentar para vocês hoje o método bússola do leite, né? O que é isso? O que é o método bússola do leite? Ele foi desenvolvido por nós, da Leite em Foco, baseado em tudo que a gente já vivenciou de gestão de propriedades leiteiras. A gente pegou o melhor de tudo que a gente aprendeu e colocou tudo dentro de um passo a passo para uma gestão eficiente. E, aplicando esse método, o aumento da lucratividade é uma consequência, porque, como eu expliquei para vocês aqui, a gente não existe uma receita de bolo que a gente possa falar para vocês assim, ó, faz igual eu faço aqui que vai dar certo aí para você. Não, a gente precisa entender o que é necessário ser feito e aplicar dentro da minha realidade. E aí, quando eu aplico dentro da minha realidade, o aumento da lucratividade é uma consequência, certo?
O método Bússola do Leite, para quem ainda não ouviu falar, nunca viu em nenhuma das nossas publicações e tudo mais que a gente sempre fala sobre ele, é um curso, né, onde a gente aplica e explica de forma muito aprofundada tudo isso que a gente comentou com vocês até aqui. Então, eu digo sempre o seguinte, eu preciso fazer o curso para eu ter lucro com leite? Não quer dizer que você tenha que fazer o curso. Mas, quando a gente tem um passo a passo, quando a gente tem uma pessoa que entende a nossa realidade, já vivenciou o que está dizendo e consegue nos mostrar um caminho mais adequado, isso facilita a nossa vida, né? Mas o simples fato de você nos acompanhar, por exemplo, a gente sempre fala de tudo isso que a gente falou aqui nas nossas redes sociais, nas nossas divulgações, assim como a gente fez nessas aulas até agora. Mas esse curso, ele funciona da seguinte maneira, a gente tem aulas quinzenais ao vivo, de chamadas assim como nós estamos fazendo aqui agora, e também tem acesso a um conteúdo gravado, né? A gente já tem algumas aulas que ficam gravadas, mas a gente tem as aulas ao vivo para ter uma melhor interação, para tirar dúvidas, para ter um atendimento mais personalizado, vamos dizer assim, das pessoas que fazem o curso com a gente. Esse curso ele vai começar agora na próxima semana já, então dia 23, que é a próxima terça-feira, às 19 horas, a gente já tem a primeira aula ao vivo do curso, para começar aí a próxima turma. Quem faz esse curso também com a gente recebe um material de apoio exclusivo e ferramentas de gestão. A gente compartilha todas as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia aqui na fazenda, né? São planilhas de campo, fichas de campo, planilhas de custo de produção, o que mais, Luiz? Fluxo de caixa. Isso, fluxo de caixa. Tudo que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa rotina de gestão da fazenda, é o que a gente compartilha aqui no curso para vocês. E também um acesso, né, a um grupo de WhatsApp exclusivo, onde a gente tem uma troca de experiências assim, riquíssima. Quem está aqui na sala que já fez o curso com a gente, se quiser depois comentar, assim, é uma experiência muito bacana. Só o simples fato da gente estar no grupo, a gente já aprende muito com todo mundo que está lá. Porque são diferentes realidades, né, que ensinam muito para a gente. As pessoas perguntam... Oi, pode falar. Esse curso, quanto que é? Vou falar sobre isso agorinha. Só um minutinho. Ok. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas como que eu vou fazer, né? Eu não tenho computador, é difícil aqui para mim. Enfim, se você tiver um celular e acesso à internet, você já consegue acompanhar. E como eu disse, a gente tem as aulas que são ao vivo, mas elas ficam todas gravadas. Então, se você não consegue participar ao vivo, não tem problema, né? Você não muda a sua rotina para conseguir participar dessas aulas. E a gente também, eu acho que o mais bacana do método de gestão é que você não faz mudanças na sua propriedade para ter resultados, né? A mudança do nosso método de ensino, ela é basicamente aqui. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura para conseguir implementar essas ferramentas de gestão. Então, é muito fácil de participar, é para todo mundo que quer participar, desde fazenda pequena até fazenda grande, desde a pessoa que trabalha sozinha até aquela que tem muitos funcionários. O método ele é aplicável para todos os tipos de propriedade, tá? E eu gosto muito dessa frase que fala assim, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E vocês estão acompanhando o cenário de mudanças que a gente está vivendo no leite, né? Não dá para não se adaptar, porque senão a gente vai sair da atividade, né? Leite. Oi. Tem um comentário do Danilo aí. Desculpa. Pode falar. E ele fez o curso com a gente, né, da turma passada, e assim, foi muito bacana a troca de experiências, né, que a gente teve. O Danilo passou para a gente muita coisa que foi, assim, serviu muito de aprendizado, o formato que ele trabalha, o sistema, o jeito, então foi bem bacana. E ele colocou aqui que
vale a pena fazer o curso, que ajudou muito na rotina da propriedade, além de uma visão ampla sobre gestão. Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo, pelo feedback. E realmente é isso, né? Igual a gente falou, a gente aprende muito o tempo todo também com todo mundo, porque São trocas, né, de são experiência o tempo trocas, todo. exatamente. O Tael também está aqui, né, com a gente. O Tael também fez o curso. Então, é muito bom mesmo quem puder participar. A gente quer que todo mundo participe, né, mas a gente tem vagas limitadas, então, para facilitar o acesso, né, para que todo mundo possa participar, a gente preparou um presente especial para quem está aqui na live, né, para quem está aqui na aula. Depois isso aqui vai ficar indisponibilizado. Então, para os 5 primeiros que se inscreverem lá no curso, a gente vai dar um cupom de desconto de 15%. Então, agora, né, oficialmente, a gente abre as vagas para a próxima turma do Método Bússola do Leite. A Gabi, daqui a pouco, vai compartilhar já o link com vocês. E aí, como é uma, vamos dizer assim, uma ordem de chegada, né? Eu vou colocar aqui no chat o cupom de desconto. Assim que vocês entrarem na página, vai aparecer lá, tem cupom de desconto, e aí você clica lá e coloca o cupom que já vai aparecer os 15% off, porque é um presente, né? Uma forma de agradecimento para vocês que acompanharam a gente aqui nas aulas e durante a imersão, tá bom? A Gabi vai compartilhar. Zé Silva comentou muito bom, né? Eu vou já colocar aqui o cupom, e aí quem entrar, entrou, né? Aí são só 5 vagas, são só 5 pessoas que vão conseguir utilizar o cupom, então já deixa salvo aí para na hora que vocês conseguirem entrar lá. Muito bom, muito interessante para quem trabalha com leite, né, administra fazenda ou propriedade leiteira, isso é muito interessante, muito mesmo. Isso, assim, é bem bacana o conteúdo que a gente trabalha lá, e como a gente comentou, são coisas que a gente vivencia na nossa rotina, assim, não tem nada que a gente não faça, que a gente fala lá no curso. Eu coloquei para vocês aí, imersão 15, o cupom, então quem acessar primeiro vai conseguir ter acesso a esse desconto. E aí, respondendo a sua pergunta, né, qual é o investimento? O preço original desse curso é R$ 1.600, que é o valor de uma consultoria nossa, mas a gente, por ser online, né, e a gente conseguir atender mais pessoas, a gente dá um desconto de R$ 600, e aí no valor final, quando a gente entra na plataforma de vendas, aparece lá 12 vezes de R$ 101,90 ou R$ 997 à vista. E aí, mais ainda, se você colocar os 15% de desconto, já vai aparecer lá um valor menor ainda. E eu gosto muito, assim, de trabalhar com números, né? Mas, nossa, já dá aquele impacto, né? Como assim? Qual esse valor aí? É muito caro. Não, não é caro. Por que não é caro? Porque a gente precisa fazer conta. Caro é aquilo que não gera valor, né? Lembra do desperdício? Mas quando a gente investe em coisas que geram valor para a gente, não é. Porque a gente, olha só, se eu tenho 20 vacas na minha propriedade, vamos considerar uma propriedade pequena, e eu conseguir aumentar 1 litro na média dessas vacas, aplicando o método, eu tenho aí no mês 600 litros de leite a mais, em um mês, né? Aumentando 1 litro na média, que é perfeitamente possível. Se a gente considerar a média CPEA Brasil, que está 2,23, eu sei que nem todo mundo recebe média CPEA, mas é um número de parâmetro que eu consegui pegar, né? A gente consegue ter R$ 1.338 a mais na conta, apenas com esse aumento de 1 litro na média. E aí você paga o investimento e ainda sobra dinheiro em um mês, tá? Quem já fez o curso com a gente sabe, né? Tudo que a gente fala lá, a gente aplica. O Tael comentou aqui, Leide. Tael comentou aqui que ele também fez o curso com a gente, né? Assim como o Danilo. Foi muita troca de informação e que ele recomenda, que é um curso bem completo, com muitas ferramentas que antes ele não tinha acesso. Isso mesmo. Isso aí, Tael. Obrigado. Obrigado, Tael, pelo seu comentário. E as ferramentas de gestão, né, elas, às vezes é muito difícil a gente ter acesso, principalmente pequenas propriedades que não conseguem, por exemplo, pagar talvez um software, alguma coisa desse tipo.
E a gente tem essas ferramentas prontas que facilitam muito a rotina e o dia a dia ali, tanto do dono, né, que atua diretamente, ou do gestor, quando é o caso, tá? Então, está aqui, né, em números, qual é o investimento, em quanto tempo você consegue ter esse retorno. Nós estaremos aqui, né, para tirar as dúvidas de vocês, eu, o Willis e a Gabi. E o que eu posso dizer para vocês não deixe para depois, né, porque a gente quer contar a história de vocês, quer ter o depoimento de vocês, assim como a gente teve aqui dos nossos alunos, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, agora é o momento, a gente está aqui para ajudar vocês. Zé Silva quer perguntar? Pode falar. Quanto tempo é esse curso? São 10 semanas de acesso ao curso e 5 aulas ao vivo, a cada 15 dias. Entendi. Não investir na própria pessoa. Bom. Isso, aí a gente compartilha todas as ferramentas no grupo do WhatsApp, a gente também manda pelo Drive para quem quiser. Quando é necessário, a gente faz chamadas individuais também para ajudar o pessoal, porque às vezes surgem questões específicas, né? Então a gente também atende assim dessa forma personalizada. Alguém perguntou aqui, no curso faz a dieta dos animais? Bom, a gente não faz a dieta, a gente não faz formulação nesse curso, mas a gente também fala sobre estratégias de gestão para a redução do custo com a alimentação. Então, quando a gente fala nessa parte do curso, a gente dá algumas alternativas importantes para reduzir o custo com a alimentação, tá? É interessante essa pergunta, porque a gente já teve outras demandas nesse sentido, então o pessoal está pedindo bastante para a gente preparar um curso de nutrição voltado para formulação e tudo mais. Então, a gente já está pensando nessa possibilidade, tá bom? O Enio entrou agora, Enio. A gente já está aqui finalizando, né, a nossa conversa. Depois eu vou mandar o link da gravação também, se você quiser assistir a outra parte que você perdeu, tá bom? Seja bem-vindo. Pessoal, então, até aqui, né, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, agradeço muito a presença de quem pôde participar com a gente. Claro que a gente sabe que é corrida, às vezes não dá para participar ao vivo, né, online, mas as gravações elas vão ficar disponíveis, a gente vai deixar lá no grupo para quem quiser acessar. Para quem quiser também, a gente sempre está disponível no Instagram, no direct, no WhatsApp, a gente gosta, né, de ter essa interação com os produtores. Eu fiquei extremamente feliz de ver a quantidade de pessoas de outros estados, né, acompanhando a gente, igual o Zé falou aqui hoje da Bahia. Ontem a gente viu que tinha pessoas, né, dos extremos aqui na aula, então é muito bom isso, porque nosso intuito, né, o nosso propósito é disseminar o conhecimento, é ajudar os produtores de leite para que eles permaneçam na atividade. Então, muito obrigada de coração para vocês. A gente vai fazer sempre que der essas aulas online gratuitas para ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Eu tenho 27 cursos feitos assim, fora a formação. Você tem ideia? De corte e leite. Mais de leite. Muito bom. Então você tem muita experiência para compartilhar com a gente também. E vou saber lá da Ana como é o pagamento. Vou fazer. Direito. Obrigada, vai ser muito bom ter você com a gente, viu? Obrigado. Para quem entrou depois aqui, só para esclarecer, a gente mandou o link, né, que é o da compra do curso, e aí logo em seguida eu mandei o cupom de desconto, que é a Imersão 15, são 5 cupons disponíveis, então eu não consegui olhar aqui se já esgotou, mas se tiver disponível ainda, aproveita para entrar lá, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Obrigado, João. Obrigado, viu? Que bom que você conseguiu entrar. Obrigado, João. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer esclarecer mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá bom? Se quiser chamar a gente no particular também, a gente vai poder ajudar lá vocês.
Bom, se ninguém tiver mais dúvidas, né, a gente encerra por aqui. Eu agradeço de coração. Foram 3 dias muito importantes para a gente. Agradeço também os nossos ex-alunos que acompanharam a gente aqui. Muito obrigado. Isso é um feedback muito importante para a gente, né? Saber que o que a gente fala reverbera e vocês continuam aqui com a gente. Então, muito obrigado. Participação de todos, Luiz, Gabi, muito obrigado, a nossa equipe. E, se Deus quiser, em breve estaremos fazendo outros eventos como esse para atingir o máximo de pessoas aí envolvidas com a atividade leiteira. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, galera. E Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pode falar, Breno. Breno levantou a mão? Levantou a mão ou foi sem querer?